Se você é brasileiro, aparentemente uma das coisas que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra karaokê é pontuação. Eu falo isso porque no vídeo que eu gravei sobre karaokê, eu falei que pontuação não importava e teve uma galera meio raivosa nos comentários. E não só isso, aparentemente tem pessoas que realmente acreditam que a pontuação do karaokê reflete o quão bem ou mal você cantou a música de fato. Mas como exatamente a máquina de karaokê calcula essa nota? Antes de tentar responder essa pergunta, eu só queria levantar a bandeira que esse assunto é extremamente complexo e eu não sou nem um especialista, mas eu vou me esforçar bastante baseado no que eu pesquisei. Para falar sobre isso com peso, teria que ser uma pessoa especializada em áudio dentro da área de processamentos de sinais em tempo real. Mas vamos lá, vamos revisar um pouquinho de física básica, beleza? Do ponto de vista de física básica, som nada mais é que uma onda mecânica, e normalmente ela é transmitida pelo ar, apesar dela poder ser transmitida em qualquer outro meio, gasoso, líquido ou sólido. O microfone funciona meio que como a nossa orelha, no sentido que ele tem uma membrana que vibra quando recebe essa onda mecânica, e essa vibração é convertida em sinais elétricos, e é assim que a gente consegue armazenar, reproduzir ou distribuir música, né? Então, quando a gente fala de um sistema de pontuação de karaokê, meio que o objetivo dele, do ponto de vista da física, é comparar a onda que a sua cantoria gera com a onda da parte vocal da música original, né? Só que se a gente olhar para as coisas desse ângulo, é praticamente impossível tirar uma nota alta, porque cada ser humano tem um timbre próprio. Sua onda sempre vai ser diferente da onda da pessoa original que cantou, sabe? Então a gente vai usar as ondas de base, mas a gente não vai comparar elas diretamente. A gente vai usar critérios musicais para dizer o quão próximas elas são do ponto de vista de música mesmo, né? Um critério que a gente pode usar, por exemplo, é o volume barra intensidade do som. E quando a gente fala da onda, isso é bem fácil de medir, porque é simplesmente a amplitude ali. Então, quando a gente olha no eixo Y do gráfico, é a altura da onda, basicamente. Então, se você está cantando mais alto ou mais baixo, comparado com o volume da música original. Um outro critério que a gente pode usar, por exemplo, é o ritmo, ou a cadência da música, né? Que seria, basicamente, olhando para a onda, contar ali com que frequência os picos se repetem e os vales, tipo, a partezinha baixa da onda se repete. E aí, olhando o tempo em que isso se repete, meio que seria o ritmo baseado na onda da música. E é para isso que serve o metrônomo, por exemplo, quando você está praticando uma música. E também é daí que sai o BPM das músicas, ou batidas por minuto. Quando a gente fala que músicas têm batidas similares, é porque normalmente elas têm BPMs iguais ou parecidos. E um terceiro critério que a gente pode usar, que é o mais complexo de todos de longe, é o tom da música. Então, quando a gente fala de física básica, sons que têm uma frequência mais alta, ou seja, as ondas estão mais juntinhas ali quando a gente olha no gráfico ao longo do tempo, isso quer dizer que o som é mais agudo. E quando é uma onda mais espaçada, quer dizer que o som é mais grave. Só que na prática é muito mais complexo do que isso. Porque, na realidade, as ondas não são tão bonitinhas assim, né? Tem, por causa daquela coisa que eu falei do timbre. O som é um conjunto de diversas frequências diferentes numa onda só, sabe? E não só isso, mas cada pessoa tem uma extensão vocal diferente. Quer dizer, a gama de notas graves e agudas que aquela pessoa consegue cantar, você pode pensar nas oitavas de um piano. Então, são basicamente quantas oitavas e quais oitavas a pessoa consegue cantar, sabe? E é assim que as vozes são classificadas em tenor, barítono e etc. E eu ainda colocaria isso um nível acima, que tem o conforto vocal, que é a gama de notas que são de fato confortáveis para a pessoa cantar, sabe? Quem acompanha o canal ou me conhece pessoalmente sabe que eu sou engenheiro mecatrônico e um dos jeitos de analisar a frequência essencial da música, por exemplo, é fazendo uma transformada de Fourier, que pega a onda no domínio do tempo, transforma no domínio da frequência e assim você consegue analisar as frequências que compõem o som, né? Só que a gente tem também outros algoritmos que são talvez menos conhecidos do que a transformada de Fourier, só que são talvez um pouco mais apropriados quando a gente fala de análise musical. Pelo que eu pesquisei, tem um algoritmo que eles chamam de Yin, que aparentemente é uma diferença normalizada da média cumulativa. Uma das principais diferenças sendo que o algoritmo Yin analisa as frequências no domínio do tempo mesmo, diferente de Fourier, que é no domínio da frequência. E tem outros algoritmos que são meio que híbridos. E que eu vi pessoas falando na internet sobre isso foi um algoritmo que eles chamam de wavelet, que eu não sei exatamente como que funciona. Isso tirando que você tem que filtrar ali um monte de frequências que não são da voz e ter certeza que o sinal que você está captando é de qualidade para de fato analisar
que é sempre uma parte delicada e muito importante de processamento de som. Só que na prática, cada fabricante de aparelho de karaokê vai escolher qual ou quais métodos eles vão usar para calcular essa nota. E não só isso, mas não é uma coisa que normalmente eles divulgam, sabe? Por exemplo, a maioria dos aparelhos de karaokê que eu encontrei no Brasil são do iVideokê. E procurando pelo site deles, eles só mencionam que os aparelhos têm pontuação, mas eles não falam nada sobre como essa pontuação é calculada, sabe? Inclusive, por isso que tinha galera nos comentários do meu vídeo anterior sobre karaokê, comentando que tinha um hack para conseguir uma pontuação alta, que era simplesmente cantar alto o tempo todo. Ou seja, eles estavam falando de uma experiência que eles tiveram com um aparelho de karaokê, em que o único critério que eles usavam era o volume. O texto que eu achei mais interessante sobre isso na internet foi um artigo da revista Super Interessante. E de acordo com eles, a maioria dos aparelhos mede só o ritmo e o volume, que faz sentido porque eles são bem mais simples de serem medidos. Em alguns aparelhos, como os da Ref Electronics, o início da música tem um peso muito maior do que o resto da música. E de acordo com eles, nos aparelhos da Gradiente especificamente, o tom é um critério que eles usam para dar a pontuação final ali de como foi a sua cantoria. Então, respondendo agora a pergunta, se a pontuação do karaokê de fato reflete quão bem você cantou a música, a resposta, como muitas coisas na vida, é depende. Mas eu acho que por hoje é só, galera. Falou e até mais.